Terça-feira, 11 de julho de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Igreja. Hoje eu quero falar sobre a igreja. Existe um grupo de pessoas que diz: olha, a igreja tal é legítima porque ela é sucessora de Pedro. Eu acho meio estranho isso. E hoje, com todo respeito aos meus queridos e queridas que pensam assim, mas hoje eu quero falar com você a respeito desse assunto. Onde é que você encontra uma base fidedigna que fale, que um documento fidedigno que diga: olha, Pedro deixou um sucessor? Na Bíblia Sagrada, pelo que dizem as Escrituras Sagradas, não estou dizendo de tradição não, estou falando de um documento sério, que é a Bíblia Sagrada. Para quem acredita em Cristo, a Bíblia Sagrada é a maior palavra, é a palavra mais fidedigna que existe. E na Bíblia Sagrada eu só encontro uma vez a igreja escolhendo sucessor. O que é um sucessor? Sucessor é uma pessoa que substitui alguém nas medidas tais e quais eram antes. Por exemplo, alguém vai suceder outrem. Este alguém que vai ser sucessor ou sucessora tem que fazer o mesmo trabalho, as mesmas coisas que o antecessor fazia. Entendeu? Sucessor é a pessoa que substitui a altura. E lá nessa igreja que pensa assim, lá nessa igreja ensina o seguinte: Pedro foi sucessor de Jesus. Ora, para ser sucessor de Jesus, teria que fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Teria que estar à altura de Jesus. Pergunto, será que Pedro tinha esta pompa? Pedro tinha esse poder de sucessor, de ser sucessor de Jesus Cristo? A Bíblia, querido, só registra, pelo menos até onde eu vi. Eu conheço pouco a Bíblia Sagrada, muito pouco. Mas eu já vasculhei para lá e para cá e os meus olhos não conseguiram ver um outro lugar onde a igreja tivesse escolhido um sucessor de alguém. A não ser no livro de Atos, no capítulo 1, dos versos 21 em diante. Ali nós vamos encontrar que Judas Iscariotes, o traidor, foi morto, e Pedro levantou-se e disse: olha, é necessário que a gente coloque uma outra pessoa, porque os apóstolos, tradicionalmente, seriam 12. Saiu um, ficaram 11, entra outro para substituir. Representando talvez, eu não tenho certeza, mas talvez representando as 12 tribos de Israel. Por isso que Jesus escolheu 12. E não 11, e não 13, mas exatamente 12. Quando a igreja se reuniu, assim que passou aquele alvoroço da morte de Jesus, a ressurreição e tal, a igreja começou a se formar. Aí Pedro disse: olha, nós precisamos botar uma outra pessoa no lugar de Judas. A única vez que eu vejo a igreja de Cristo fazendo criando sucessores, foi nesse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 21 em diante. Agora, essa questão de dizer: o Pedro morreu, alguém foi sucessor de Pedro, isso na Bíblia não tem. Até porque Pedro não foi o último dos moicanos. Pedro não foi o último dos apóstolos a morrer. O último foi João. Então, se houvesse, na igreja de Cristo não há sucessores. Mas se houvesse se houvesse, presta atenção, não há. Mas o sucessor de Cristo seria Pedro, e
O sucessor de Pedro seria uma outra pessoa, talvez João, que foi o último. Se Pedro foi o penúltimo, João seria o último. Então, sucessor de Jesus, Pedro, sucessor de Pedro, João. Mas a Bíblia não relata nada disso. Isso é invenção do ser humano para outorgar poder para uma determinada instituição. Mas não é verdade isto. Agora, tem uma outra coisa que eu queria deixar bem claro. E já que estou falando desta denominação, eu não tenho nada com denominação, meu querido. E também não posso influenciar na tua escolha. Se você quiser continuar sendo nessa denominação, amém. Eu prefiro ser de Cristo. Olha, nesta denominação diz o seguinte: o líder, que é sucessor de Pedro, foi chegando, até que chegou ao Papa, que é hoje o senhor Francisco, argentino. O Francisco, diz a tradição, Francisco goza de um privilégio que se chama infalibilidade papal. Pela tradição dessa igreja que estou falando, o Papa é infalível. É uma outra abominação, uma outra aberração, vamos dizer assim. Porque infalibilidade, ser infalível, só Jesus, ninguém mais. Pedro, o primeiro Papa, segundo o que diz a tradição desta igreja, Pedro seria o primeiro, depois de Jesus Cristo, seria o primeiro infalível. Mas a Bíblia diz em Gálatas que Paulo repreendeu Pedro duramente na cara. Ora, quem já repreendeu Jesus Cristo? Ninguém tem essa autoridade. Mas Paulo, que veio depois de Pedro, repreendeu Pedro porque Pedro estava dissimulando. Pedro estava retirando-se de uma determinada situação com medo do que alguém poderia pensar. Então Paulo repreendeu Pedro e repreendeu duramente. Ora, por que Francisco hoje goza da infalibilidade e Pedro não teve esse privilégio? Porque Pedro era mortal, Pedro era imperfeito, como qualquer ser mortal é imperfeito. Todos nós dependemos única e exclusivamente de Jesus Cristo. Não existe a infalibilidade papal, isso é coisa daquela igreja. Mas se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, faça pesquisa. É a sua vida que está em jogo. E você vai ver que infalibilidade, não. Isto é uma fraude. Isto é uma fake. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa. Vamos esclarecer de uma vez por todas. Não existe sucessor de Jesus Cristo. Sucessor, na essência da palavra, não existe sucessor de Jesus Cristo. Existem os seguidores, existem os continuadores da obra dele, mas sucessor. O que é a palavra sucessor? A palavra sucessor quer dizer o seguinte: a pessoa que substitui aquela à altura. Mas Jesus Cristo nunca vai encontrar alguém que o substitua à altura. Pense nisso. Fique na paz.